Olá, queridos, tudo bem? Sou Ana Carolina, professora de Física e mediadora do pré-vestibular social. Vamos estudar o capítulo 10 da apostila de Física do módulo 1, que tem por título A Segunda Lei de Newton. A segunda lei de Newton também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Essa lei relaciona o efeito da força, um dos efeitos da força, que é causar uma aceleração. Sabemos que uma variação de velocidade, ou seja, uma aceleração, um movimento, um corpo que esteja se movendo, tem uma força agindo nele. Logo, a aceleração é proporcional, a força é proporcional à massa e à aceleração desse corpo. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força, ou seja, quanto maior for a aceleração que esse corpo receber, maior será a força produzida por ele. E inversamente proporcional à massa do corpo. Significa que, quanto maior for a aceleração, menor será a massa desse corpo. Podemos lembrar também que, nesse caso, força e aceleração estão com uma seta em cima. Isso significa que são grandezas vetoriais. Logo, a força resultante possui a mesma direção e sentido da aceleração. Lembrando também que essa equação representa a soma de todas as forças que agem naquele corpo, podendo ter mais de uma. Então, a força resultante é proporcional à massa vezes a aceleração desse corpo. Implicações da segunda lei de Newton são: o primeiro caso é repouso e velocidade nula. Significa que a velocidade é zero, logo, a força resultante sobre esse corpo também é zero. Não há movimento, está totalmente parado. Equilíbrio estático. Quando o movimento é acelerado na mesma direção da força, ou seja, a velocidade aumentará ao longo do tempo, provocando uma aceleração que vai gerar uma resultante na mesma direção e sentido. Ou seja, força resultante diferente de zero e proporcional à massa e aceleração. E o terceiro caso é quando a velocidade é constante e diferente de zero. Nesse caso, temos um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade não irá mudar. Como isso? A resultante vai ser zero, quer dizer que não temos movimento? O corpo se move com a velocidade constante. Preste atenção aqui ao lado. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Esse é o princípio fundamental da dinâmica. Se substituirmos a aceleração por variação da velocidade dividido por variação do tempo, teremos ainda a segunda lei de Newton. Aplicando ao caso quando a velocidade é constante, não teremos uma variação, porque a velocidade final é igual à inicial nesse caso. Sabendo que a variação é zero, a força resultante será zero. Temos aqui um típico caso de equilíbrio dinâmico. O significado da massa. A massa é uma medida da inércia do corpo. Então, quanto maior for a massa desse corpo, mais difícil será para mover esse corpo. Ou seja, a quantidade de matéria está associada à inércia. Lembrando que inércia é a tendência dos corpos a permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se eu comparar corpos de massas diferentes, o que tiver a maior massa será mais difícil de mover. Logo, podemos dizer que a massa é uma resistência ao movimento. Unidades de força. Para o sistema internacional, massa deve ser medida em quilogramas, aceleração em metros por segundo ao quadrado, o que nos gera uma força de 1 newton. Então, 1 newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas também é possível que apareçam nos exercícios a unidade de kgf. 1 newton é igual a 9,8 kgf. Exercício da apostila, exemplo 3. Todos os corpos próximos da superfície da Terra estão submetidos à ação da gravidade. G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Calcule o peso de uma pessoa com 60 kg de massa na superfície da Terra.
Então, eu vou usar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a única força que age aí é a força-peso, que é a força que a Terra faz nos corpos, de atração nos corpos. Logo, substituindo os valores, a massa é 60, a aceleração é 9,8. Teremos que a força-peso na Terra vale 588 newtons. Para uma pessoa na Lua, o que vai acontecer? Na superfície lunar, a atração gravitacional é aproximadamente 6 vezes menor que na Terra. Calcule a força com que a Lua atrai a pessoa do exemplo anterior. Então, vamos usar os dados do exemplo anterior, mas calcular o peso dessa pessoa na Lua. Logo, o peso será a massa da pessoa vezes a gravidade na Lua. A massa é 60, a gravidade na Lua é a gravidade na Terra dividido por 6. Isso vai resultar, simplificando 60 com 6, 10 vezes 9,8, 98 newtons. Resultante centrípeta. No movimento circular uniformemente variado, estudado alguns capítulos anteriores, sabemos que também há uma força, que aponta para o centro, e uma força que é tangencial. Pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, podemos determinar a força centrípeta, que atua sobre esse corpo. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Logo, força centrípeta é igual a massa vezes velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Se substituirmos que velocidade linear é ômega vezes r e elevar ao quadrado, simplificando, o r de baixo corta com o r de cima. Então, força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória. Perceba que aqui há as duas componentes da força, centrípeta e tangencial. E essa é a força resultante, que depende do módulo da velocidade, se aumenta ou diminui para determinar se o movimento é acelerado ou retardado. Para resolver exercícios de dinâmica, primeiro, desenhe as forças. Isso é muito importante. Depois, descubra a direção e sentido da aceleração. E terceiro e último passo, aplique o princípio fundamental da dinâmica. Vamos resolver o exercício 8 da apostila. Um bloco de 2 kg desce um plano inclinado de 30 graus em relação horizontal, com aceleração constante de módulo igual a 3 metros por segundo ao quadrado, como ilustra a figura. Supondo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a intensidade da força de atrito que um plano inclinado exerce sobre o bloco. Aqui temos o desenho do bloco descendo o plano, com aceleração e um ângulo de 30 graus com horizontal. Desenhando as forças, teremos força-peso, sempre vertical para baixo, apontando para o centro da Terra. Força normal, a força que o plano inclinado faz no bloquinho, sempre perpendicular à superfície. Força de atrito, contrária ao movimento. Como o bloco desce a rampa, força de atrito estará contrária. Aqui em preto temos as componentes x e y da força-peso. Por quê? Lembrando lá do capítulo de vetores, onde aprendemos que um vetor na diagonal ele é composto por uma projeção na horizontal e uma projeção na vertical. E esses dois vetores aqui, px e py, somados, dará o vetor P, que representa a força-peso. Então, utilizando esse ângulo aqui de 30 graus, que por geometria vai estar entre PY e P, lembrando que aqui é 30, aqui é 90, aqui é 90 menos 30, 60. Se aqui é 60, aqui só pode ser 30. 60 porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E daí temos que Px vai ser P, módulo da força-peso, vezes o seno de 30, e a componente y, Py, será o módulo da força-peso vezes o cosseno de 30 graus, ok? Aplicando a definição de seno e cosseno.
Usando a segunda lei de Newton, aplicando a segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração, o movimento se encontra na direção x. Por isso eu estou usando Px e Φ. Então, Px menos Φ será proporcional à massa vezes aceleração, ok? Eu não usei Py nesse caso porque o bloco não se movimenta na vertical, ele só se movimenta em y. Ele não se movimenta em y, ele só se movimenta em x. Px, como havíamos colocado aqui, é o módulo da força-peso, massa vezes aceleração da gravidade, vezes o seno de 30, que é meio. Φ eu quero saber, massa vezes aceleração. Igualando, passando Φ por outro lado e voltando, deixando a massa e a aceleração para cá, teremos que a Φ é 10 menos 6. Logo, a força de atrito vale 4 newtons. Bons estudos e até a próxima aula.